Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui um tema extremamente relevante que é como e quando fazer realização parcial de lucros na sua carteira de investimentos. Vem comigo. Bom, então vamos lá, aquele nosso disclaimer de sempre, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto do que o habitual. Antes de chegar na realização parcial de lucros, eu preciso falar quais são os conceitos básicos, né, na montagem de uma carteira, como é que a gente faz o rebalanceamento da carteira, que eu já gravei uma aula, mas eu vou fazer alguns apontamentos aqui para vocês e no final eu vou mostrar como eu faço no meu dia a dia a realização parcial de lucros. Então, o primeiro tema, a montagem de carteira. Eu já gravei vários vídeos sobre isso, né? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu tinha esquecido de comentar, que é isso aqui, né? Que é a importância da repetição. Muitas vezes alguns vídeos eu acabo repetindo assuntos anteriores porque eles são interligados. E como muita gente não tem muita noção sobre o assunto investimentos, né? Por isso eu tenho feito dessa maneira, que eu acho que a repetição ela é muito útil para a pessoa ir compreendendo aos poucos o mercado financeiro, tá? Bom, então, a primeira coisa para uma pessoa montar uma carteira de investimento, o primeiro requisito básico, ela tem que guardar dinheiro, né? E eu já mostrei para vocês em outras aulas que talvez seja o passo mais importante, né? Porque o autor desse livro que está aqui para vocês, né? Psicologia do Dinheiro, ele fala que nos estudos dele o fundamento que mais gera o aumento da carteira é você guardar dinheiro. Você guardando dinheiro todo mês, deixando o tempo como seu aliado, tendo paciência. Os juros compostos, né, que é o compounding do inglês, ele vai fazer que dinheiro gera lucro, que gera mais dinheiro, que mais lucro e assim sucessivamente. Então, a gente precisa economizar parte dos nossos ganhos. Outro ponto fundamental, pessoal, é a gente entender os princípios básicos de investimentos, que eu comentei nessa aula minha, está disponível no canal. E também a gente precisa conhecer todos os ativos em carteiras. Não tem como, eu vou comprar um produto X e eu não conheço sobre o produto. Então não tem como, tá? Então aqui eu sempre comento, né? Dedicação, conhecimento e disciplina. Essa é a receita básica para o sucesso do investidor. E aquilo, né? Ganhar dinheiro no mercado de maneira consistente não é uma tarefa fácil. É perfeitamente factível se você tiver dedicação, conhecimento e disciplina e visar o longo prazo, né? Montando uma carteira aos poucos, com muito cuidado, com diversificação que eu vou comentar em breve, tá? A gente precisa sair da zona de conforto. Infelizmente, o que eu vejo no dia a dia, inclusive com pessoas próximas, é que as pessoas não querem nem saber sobre esses conceitos básicos, né? Elas vão lá, ganham dinheiro, trabalham muito e aí deixam essa missão para outros, para terceiros, gerentes, não sei o que, amigos, papapá. E aí o que acontece? O desempenho da carteira de investimento fica muito aquém do desejado, tá? Outra coisa importante é que na montagem da carteira você precisa saber qual que é o seu perfil de investidor, né? Você tem um perfil conservador ou você tem um perfil mais agressivo? Qual que é a sua idade? Eu já frisei várias vezes, né? Pessoas acima de 65 anos têm que ter uma carteira mais conservadora, né? Profissão e investimentos. Se você tem um emprego com maior estabilidade, você pode ter uma carteira um pouquinho mais arriscada. Se você já acumulou grande parte do seu patrimônio que você queria, né, ao longo dos anos, você não precisa arriscar tanto. E, obviamente, quais são os objetivos daquela carteira que você está montando? Você tem um curto prazo, você tem um médio prazo. O médio prazo ele é muito variado, né? Ontem eu estava
Eu estava vendo um gestor falando que para ele médio prazo é 6 meses. Eu considero médio prazo em torno de 2, 3, 4 anos. Que é aquele... quando você tem um objetivo, por exemplo, pagar uma faculdade de um filho, trocar o apartamento, e aí você vai investir, você abre mão da liquidez durante um período que você vai resgatar daqui 2, 3 anos. Tá? Então a sua carteira de investimento ela tem que contemplar tudo isso. O seu perfil, a sua idade, a sua profissão, o montante já acumulado e também seus horizontes, os objetivos. Tá? E aqui eu tenho falado de maneira insistente para vocês outra coisa fundamental, né, que é a diversificação. Você tem que evitar concentrar a sua carteira. Tem que evitar. Eu mostrei recentemente, né? A pessoa que comprou lá Magazine Luiza em 2015 e vendeu em 2021, ela ficou rica. Só que é o seguinte, se ela manteve as ações em carteira, ela perdeu 90%. Né? Agora recuperou um pouquinho, mas ainda precisa recuperar muito mais. Então a gente não pode concentrar. Isso vai gerar bons resultados. A gente tem que ter uma carteira equilibrada para enfrentar os diferentes cenários, né? Porque a gente não tem controle sobre o futuro. Essa é a única certeza que a gente tem. A gente não tem certeza sobre o futuro. Tá? E aquilo que o Howard Marks fala, né? É muito difícil acertar o market time correto, ou seja, comprar aquele ativo na hora mais barata e vender na hora mais cara. Esqueça isso. Tá? Então o Markowitz ganhou o prêmio Nobel, né, justamente ele comentando na tese dele que a diversificação do portfólio é o que tem melhores resultados e acaba minimizando os riscos. Os principais ativos para a gente colocar na nossa carteira, obviamente tem outros, né, mas os principais mais importantes, os grupos mais importantes, eu falo que é o caixa, né, que é aqueles investimentos de curto prazo com alta liquidez e baixo risco. Renda fixa, que são os títulos públicos ou privados vinculados à inflação ou pré-fixados. Fundos imobiliários, previdência complementar, mercado de ações. Eu venho falando para vocês, né, que a gente tem que ter ativos tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No Brasil, ativos de proteção, ouro e dólar americano. Tem essa aula aqui, tem meu livro, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre esses ativos. E aqui, né, eu citei na aula passada sobre uma carteira com perfil conservador, né? Então a maior parte vai estar em renda fixa, com um bom caixa, e depois você vai colocar um pouquinho de previdência. Como um perfil conservador, aqui tem mais ou menos 20% em ações. Você vai comprar um pouco de ações no Brasil, um pouco de ações nos Estados Unidos. Essa é a ideia, tá? E se você tiver uma carteira mais robusta, né? Você já tem um patrimônio significativo, é importante você colocar os ativos de proteção, que são o ouro e o dólar. Bom, comentei também na minha aula, né, de realização parcial de rebalanceamento de carteira na semana passada, quais são as minhas regrinhas, né, que eu uso na minha carteira, aqui na carteira de ações, tá, pessoal? Eu estava falando da carteira como um todo, agora estou falando da carteira de ações. Então, eu mantenho sempre mais Brasil do que os Estados Unidos. Dependendo do momento, o Brasil fica um pouco mais pesado. Por exemplo, eu agora vejo o Brasil como a bola da vez. Então eu estou mais Brasil, mais para perto de 80%. Se eu tivesse pouco otimista com o Brasil, eu ia aumentar a minha parte nos Estados Unidos. Aliás, Brasil mais perto de 90%, né? E os Estados Unidos mais perto de 10% na situação atual. Se eu tivesse preocupado com o Brasil, eu inverteria isso. Sempre muito diversificada a minha carteira, de 20 a 30 ações, tá? Contemplando os vários setores da economia. Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Nenhum ativo na minha carteira de ações ultrapassa 10% da carteira. Nunca. Eu geralmente compro aquele ativo entre 4% e 6%, ele vai se valorizando, se a minha tese estiver correta. Bateu 10%, eu faço a realização parcial que a gente vai comentar em breve. Então esse rebalanceamento de carteira, tanto da carteira como um todo, como da carteira de ações, é fundamental. Eu já mostrei isso para vocês, né? E é fundamental. Bom, e aí, quando a gente faz a realização parcial, quando a gente faz o rebalanceamento de carteira, cada vez mais eu tenho mantido um caixa mais robusto.
Por quê? Porque no Brasil, para você ter caixa, que são os títulos pós-fixados, a gente está recebendo quase 14%. Isso é muito bom, né? Você guardou a sua reserva de emergência, né? Que é aquela reserva, se você perdeu o emprego, se você perdeu o salário, tal, que é 6 a 12 meses das suas despesas mensais. E aí o restante você vai manter em caixa até 20% da sua carteira, na minha sugestão, para na hora que tiver oportunidade, você vai comprar renda fixa, fundo imobiliário e ações. Então, hoje eu mantenho em caixa no mínimo 10% da minha carteira, no mínimo. Tá? E isso é comentado por vários investidores, inclusive o maior deles, né, que é o Warren Buffett. Né? Ele fala que o caixa para uma carteira é como se fosse o oxigênio. Ok? Passar rapidamente sobre o rebalanceamento que nós comentamos na semana passada. Né? A gente não pode fazer movimentos bruscos na carteira. Tá? E essa frase aqui, né, desse economista é muito interessante. Né? Que o desenvolvimento da sua carteira, o crescimento da sua carteira é como você olhar uma grama crescendo, ou senão uma pintura sendo feita, ou sendo, né? Porque se você quer ganhos exagerados no curto prazo, o mercado financeiro não é para você. Você vai perder dinheiro. Vai para o cassino, que lá pelo menos você tem uma mínima chance de ganhar. Tá? A chance do cassino ganhar é muito maior que a sua, mas às vezes você pode ter um tiro de sorte e ganhar dinheiro. Agora, no mercado financeiro, a gente tem que ter um crescimento lento da carteira, paulatino, na direção correta, com muita diversificação. Tá? Isso aqui é uma coisa importante, né? E os rebalanceamentos de carteira, eles são ajustes finos, temporários, não é sem solavancos. Você não pode ir lá, de repente, você tem 50% de ações na sua carteira, depois passa para 10%, de repente passa para 70%, não vai dar certo. Tá? Então, rebalanceamento, o que é? De tempo em tempo, você vai rebalancear a sua carteira. Ah, Marcelo, existe um tempo ideal para isso? Não. Eu faço geralmente a cada 2 semanas, a cada mês. Ajustes finos, temporários. Ah, você tem menos tempo? Faça a cada 3 meses. Não deixe passar mais de 6 meses, tá? Bom, esse rebalanceamento ele é interessante para a gente corrigir as distorções da nossa carteira, tá? Bom, como é que a gente vai fazer o rebalanceamento? Que eu comentei na aula passada. Você tira de ativos ganhadores ou que bateram no limite da carteira e você vai passar ou para os ativos perdedores ou aumentar seu caixa, visando as oportunidades. Nos ativos perdedores, pessoal, a gente precisa reavaliar a tese de investimento, se ela ainda é válida. Tá? Uma coisa importante, tem ativos que a gente coloca na carteira e eles demoram a maturar. Às vezes você compra daqui 6 meses, 9 meses, 12 meses que esse ativo vai andar. A gente tem que ter paciência. Só que, se você tem um ativo que ele está ruim, o desempenho dele está ruim na carteira ou está estável, de tempo em tempo você precisa reavaliar se aquela tese vale, tá? Não é porque você comprou uma vez um ativo que você vai mantê-lo o resto da vida. Às vezes o fundamento da empresa mudou, a gestão da empresa mudou, tá? E o rebalanceamento, pessoal, ele vale tanto para a carteira como um todo, como para a carteira de ações e a sua carteira de fundos imobiliários, tá? Eu tinha comentado na aula passada que eu citei 3 motivos que a gente fazia os ajustes no momento atual, que era setembro, outubro, tá? Isso aqui é importante, antes de eu mostrar os 3 motivos. Se você está precisando mudar sua carteira com muita frequência e com movimentos muito intensos, bruscos, é porque a sua carteira foi montada de maneira errada, fora do seu perfil, fora dos seus objetivos. Tá? Uma carteira montada corretamente, a gente vai ajustar um ajuste bem fino de tempos em tempos. Ok? Então, os motivos para a gente ajustar a carteira nesse momento. A Selic provavelmente atingiu o seu topo agora, em 13,75. Inclusive, o Banco Central, na última reunião, manteve. E eu acredito que no futuro próximo, possivelmente no ano que vem, após um platô, a gente vai começar a cair. E lembrar que a queda da taxa de juros ela interfere em todos os outros ativos,
Assim como essa subida brutal aqui dos juros no Brasil, ela mexeu com todos os ativos e eu venho comentando isso nos meus vídeos, tá? Cenário externo muito desafiador, Estados Unidos e principalmente na Europa, muito desafiador, né? E eu gravei essa aula mostrando para vocês, por fatos reais, que o Brasil pode ser a bola da vez, né? E eu falei com vocês nas últimas aulas que a eleição no Brasil, ela seria um driver importante para a carteira. Muitos analistas acreditam que o resultado do primeiro turno das eleições já tirou muito do risco do mercado. E eu vou explicar isso na aula de atualização que vai ao ar no domingo agora, dia 9, né, de outubro. Tá? Quem quiser ouvir mais do que eu tenho a respeito da fala das eleições, que assista a aula lá. Bom, então vamos terminar agora com a realização parcial de lucros. Bom, então, quando é que na minha carteira eu vou ajustar, eu vou fazer a realização parcial de alguns ativos? Bom, o Ibovespa subiu muito e rápido. Marcelo, o que é muito? Eu considero muito e rápido o Ibovespa valorizar mais de 15% num período inferior a 30 dias. Coisa que aconteceu de julho a agosto. Quem me segue viu eu falando isso várias vezes. Bateu 15% até 20%, eu começo a realizar parcialmente. Por quê? É muito raro o Ibovespa andar mais de 20% num curto tempo sem um recuo. Ok? Segundo, eu tenho um ativo X da minha carteira, independentemente do Ibovespa, e ele disparou em pouco tempo. Eu considero para um ativo específico mais de 25%. Opa, subiu muito, é hora de eu realizar 25%, pessoal, é muita coisa. É quase 1 ano e meio de renda fixa. Então é a hora de você vender parte daquele ativo. Por que não vender totalmente? Porque aquele ativo pode valorizar mais 40%, 50%, 60%. Tá? Outro motivo para me realizar o ativo, a ação em específico, eu comprei lá 5% da carteira e agora bateu 10%. Falei para vocês, não pode. Isso aconteceu muito comigo nas ações da Vale. Eu já fiz esse ajuste várias vezes, tá? Porque é um ativo que eu compro, tem sempre na minha carteira, não é uma recomendação de investimento, né? Bateu 10% eu realizo. Aí reduz, eu compro um pouquinho mais, bateu 10% eu realizo, tá? Outro motivo é a aproximação do preço justo. Lembrando, pessoal, que tem o preço de mercado e o valor justo que os analistas inferem aquele ativo analisando os dados da empresa. Tá? O ideal é que a gente compre barato, com um valor justo distante, né, com uma boa margem de segurança. Coisa que é isso aqui, né? O que a gente quer é comprar barato, com margem de segurança, para no futuro a gente alcançar o valor justo. Então vamos lá, eu comprei tal ativo a R$10, o preço justo era 18, ele subiu, bateu ali R$15, e eu tenho que fazer realização parcial. E continuou subindo, bateu 17, faço nova realização. Eu posso vender em tranches, né, em parcelas de 1/3 ou 1/4 e assim por diante. Tá? Eu também faço realização parcial quando eu tenho aproximação de eventos importantes, como era o caso das eleições. Eu ajustei minha carteira para isso. E aqui é o importante, né? Se a gente realmente perceber uma mudança de tese naquele investimento, o ideal não é nem vender parcialmente, né? É vender totalmente. Lembrando, pessoal, que a gente não tem controle sobre o futuro. Então a gente sempre vai ter essa dúvida, né? De você vender aos poucos. Eu sou um apaixonado pela realização parcial de lucro, porque eu acho que a gente tem que guardar no bolso, guardar no caixa nosso esses lucros rápidos e depois investir calmamente em outros ativos e assim fazendo uma carteira balanceada. Eu vou mostrar para vocês esses 6 ativos aqui no Profit, né, que foram ajustes que eu fiz na minha carteira recentemente, e aquilo que eu estou falando. Isso aqui
tem apenas um caráter educacional e não é uma recomendação desses ativos. Vamos lá. Então, pessoal, uma coisa importante, agora sim com a tela, né? Uma coisa importante, pessoal, essas realizações parciais de lucro, eu vou comentar aqui numa carteira de longo prazo, mas eu já comentei com vocês, que eu também faço essa realização na minha carteira de curto prazo, naquelas operações de swing trade ou position trade. Você pode usar os mesmos conceitos, mas aqui eu estou falando na carteira de longo prazo, tá? Então vamos ver aqui. Então lá, deixa eu só colocar aqui a canetinha. Então a Movida, que é uma ação, que é uma empresa de locação de carros, né? Ela ganha tanto com a locação como a revenda. Ela pega aqueles automóveis que comprou zero, usa por 1 a 2 anos e revende. Então ela ganha dinheiro nisso, né? Eu tenho ela em carteira há algum tempo. Várias casas de análise sugerem esse ativo, algumas outras são contra, né? Acham que tem ativos melhores, mas eu gosto de um ativo e é um ativo que eu tenho um bom desempenho na minha carteira. Então, o que aconteceu? O ativo veio caindo aqui, ó, desde agosto, quando o Ibovespa parou de subir. E aí, ó, perdeu mais ou menos 23%. Então, não foi nesse fundinho aqui, ó, não foi nesse fundinho, mas por aqui, ó, eu comprei um pouco mais de Movida, porque eu tinha realizado parcialmente aqui, certo? Então, comprei, aumentei um pouquinho minha posição. E aí, pessoal, a ação foi e subiu 20%, atingindo aqui, ó, essa linha rosa que é a média de 200 e o topo anterior. O que eu fiz? Reduzi a posição novamente. Eu não saí do ativo. Olha aqui. Aqui, pessoal, mais ou menos aqui, eu fiz a realização, porque tinha subido muito. Aqui eu comprei um pouquinho mais e aqui eu vendi. Então, esses ajustes a gente vai fazendo na carteira sem mudar, sem tirar o ativo para o longo prazo. Eu só vou tirar esse ativo quando eu achar que a minha tese de investimento não está valendo mais. Tá? Vamos passar aqui agora para a EZTEC, que é uma construtora civil, né, focada mais em São Paulo. Então eu tenho na carteira há muitos anos e a mesma coisa. Eu vou reduzindo e vou aumentando aos poucos, dependendo do cenário. Então aqui, então a EZTEC, ela fez um fundo, né, ali por volta de junho e julho, e de lá para cá, pessoal, ela subiu mais de 50%. Nesse meio termo, eu fui vendendo aos pouquinhos. Eu até conferi ontem, eu vendi cerca de 25% da carteira de EZTEC. Tá? Por quê? Eu tive um ganho expressivo num período de 2 a 3 meses. Tá? Ah, Marcelo, e depois quando você vai comprar? Eu vou comprar no futuro, quando eu achar que ela tiver, depois de ter esticado o preço, ela vai recuar, eu vou ver o momento. Mas eu estou posicionado na empresa, só que eu realizei o lucro em virtude do que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver essa outra empresa aqui, que é a 3R, que é uma empresa privada de petróleo, né? Ela fez um fundo duplo, isso aqui é um gráfico semanal, ela fez um fundo duplo, aqui ó, final do ano passado e agora, certo? Graficamente eu gosto de trabalhar com fundo duplo. Tá? Então aqui eu aumentei a posição por volta de 30 e poucos, eu não peguei o fundo aqui em 26, eu aumentei por volta de 30 e poucos reais. E aí a ação subiu, olha aqui pessoal, subiu mais de 40%. Quando ela bateu aqui a faixa dos 43 reais, 42, eu vendi um pouco. Marcelo, você vendeu tudo? Não, não vendi. Eu vendi mais ou menos um terço da minha posição. Tá? E eu acho, pessoal, que ela tem tudo para buscar os 51, em virtude do preço do petróleo alto. Tem algumas casas de análise colocando como preço-alvo 90. Então ela tem um bom caminho. Só que é o seguinte, pessoal, eu comprei aqui por 30 e poucos. Ela já está 40, eu ganhei 30%. Mais de 30%. Então é hora de colocar uma parte desse lucro no bolso, fazer caixa para comprar no futuro. Tá?
Bom, Itaú, que é o próximo, mesma coisa, olha lá. Ela nem fez um fundo duplo, né? Fez inclusive um fundo um pouquinho mais alto, né? Ó. E aí o Itaú subiu mais de 30%. Isso não é muito comum em banco, né? Subir tão forte, exceto os bancos públicos, né? Como o Banco do Brasil. Então o que aconteceu? Aproximou da resistência, eu vendi um pouquinho de Itaú agora, em torno de mais ou menos de 25% a 30% da minha carteira. Fiz caixa, tá? Próximo ativo, Cyrela, que é de construção civil também. A mesma coisa, pessoal. Ó, ela teve negociando lá a 11, 12. Eu tinha aumentado um pouquinho a posição. E agora, por volta de 18, 19, eu vendi um pouco. Ela já bateu 20. Por isso que a gente não pode vender tudo. Essa ação pode continuar subindo. Tá? Tem algumas casas de análise colocando com preço alto 25, 26. Só que eu vou ficar esperando toda a minha carteira da Cyrela até chegar a 26? Não. Vendo um pouco agora, depois chegou lá a 25, vendo mais um pouco, reavalio a tese. E por último, da Direcional. Tá? A Direcional, pessoal, ela é uma empresa de construção civil voltada para a classe C, né? Casas mais populares, empreendimentos mais populares. E várias casas de análise vinham indicando essa empresa, especialmente empíricos, né? Porque era uma empresa que estava sendo gerida redondinha, né? Uma empresa que paga bons dividendos e que estava com um resultado operacional muito bom, né? Então, quando ela estava negociada, ela chegou a negociar a 9, né? Quando ela estava negociada aqui por volta mais ou menos aqui de 10, 11, eu aumentei posição. Tá? Aí ela foi lá, bateu mais ou menos 13, 14, eu vendi posição. Veio aqui, ó, nessa linha vermelha que era uma resistência antiga, eu vendi um pouco mais. E agora, pessoal, eu acabei vendendo tudo da minha posição. Por quê? Porque segundo algumas casas de análise, o preço-alvo seria 19. Tá? Seria 19. Só que, por exemplo, a Empíricos, ela ainda tem a Direcional na carteira e ela acha que pode valorizar mais que isso, tá? Talvez, repensando a minha tese, eu deveria até não ter vendido tudo. Eu deveria ter segurado um pouco das ações. Só que como eu tinha ganhado muito num prazo aí de 3 meses, quase 100%, eu preferi fazer a realização total. Mas pode ser que eu tenha feito errado, tá? Talvez eu deveria ter ficado aí com 25% a 30% das minhas ações. Obviamente, num próximo recuo, eu vou recomprar essas ações. Marcelo, vai recuar agora? Não tenho a menor ideia. Tá? Eu estou falando que quando acontecer, é uma empresa que eu gosto, paga bons dividendos e que possivelmente no futuro eu vou realocar minha carteira. Tá, pessoal? Bom, então essa aula ficou mais curta que as demais. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, dê um like, tá? E até uma próxima. No domingo sai a atualização dessa semana. Até logo, um abraço.